mestre. Ela mudou. Ela mudou. Experimente Dala, a cerveja dos mestres. Beba com moderação. Hunters Filmes, produtora audiovisual. Clipe. Fashion. Canais no YouTube. Autoral. Casamentos. Coreografias. Seja qual história você queira contar, nós podemos te ajudar. Hunter Filmes 19 99134 0137. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais um programa Doublecast Mogi. Estamos aqui em Mogi Guaçu, na Baixa Mogiana, no estúdio RCK. E a convidada de hoje é uma escritora, a Sara, está aqui para dar um salve para todos vocês. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Paulinho. Eu agradeço muito esse convite a você e ao Diego, que Opa, é o Diegão, seu filho, Diegão né? falou. Um abraço aí. Leva a Sara, que ela tem história para contar. Isso. Vamos falar do livro, a sua trajetória como professora. Sim, vamos contar claro. muita coisa aqui. Então aí, mais uma vez, obrigado, Diego, que me ofereceu essa oportunidade. A você, Paulinho, né, que me convidou para esse podcast. E também nós temos nosso patrocinador. Pode falar dele também, Paulinho? Vamos falar já dos patrocinadores. Ei. Quando você toma um chopinho, o chopinho é o nosso patrocinador. Dala Chopp, gente. Que ela tá tomando aqui é o chopp da Dala. Dala Chopp tá Muito em bom. Mogi Mirim. Entrega para toda a nossa região. O Eduardo, o Cristiano, é só você ligar 996792713. A Hunters Filmes, que nos apoia aqui. Você entra nas redes sociais. A The Purple Marketing Digital, que faz toda a mídia. Inclusive, essa semana a gente vai começar com novidades aí através do The Purple Marketing Digital. Vou passando para vocês. Também o Sindicato dos Metalúrgicos começou semana passada a nos apoiar nessa área cultural. Quero mandar um grande abraço ao Marçal do sindicato, que apoia muito a cultura, uma pessoa que gosta muito de música, de literatura. Então falou, Paulinho, vou dar um apoio aí, traz mais gente aí, vamos aumentar esse programa. E ó, tudo que for programa, pode me chamar que eu tô indo. E para finalizar, Caçambas Guaçu, do Josué. Atenção, Josué. Aquele abraço para você. E atenção, você que é caminhoneiro, que trabalha com caçambas. Atenção, que tem um sistema novo que o caçambeiro aqui da nossa região precisa colocar. Ele se chama Sistema de Segurança Joystick Pneumático com travas de segurança de LED. É um nome longo, gente, mas é um sistema de proteção para a caçamba não subir. Quem não conhece aí, né, aquela caçamba que leva... transporta aí muito, principalmente materiais de construção, ela sobe sozinha, às vezes acontece. E tem um sistema novo agora, que o CONTRAN é obrigatório, hein? O CONTRAN já está normatizado e está em vigor e dá multa se você não colocar. Então, portanto, liga lá para o Josué da Caçambas Guaçu, que é 996131507, ele vai atender você de primeira. Fala que ouviu aqui a publicidade, que dá um desconto legal para vocês. Muito bem. Agora é contigo, hein? Só dica boa. Sara, conta para mim, você é guaçuana, se não é da onde Olha você só. veio, sua família. Conta um pouquinho de você, chegar aqui para nossa Então, região. é uma história um pouco complicada. Vou Nossa, dar uma o que acontece, resumida. menina? Conta pra nós. Eu nasci em Campinas, mas só nasci. Nunca morei lá. E os meus pais se divorciaram quando eu tinha 6 anos, eu era muito pequena. Então, de acordo com isso, né, no decorrer dos fatos, a gente mudou muito. Fui morar com a minha mãe. E um beijo, mãe. E ela sempre foi uma guerreira, sabe? Que foi, então, 5 filhos. 5 filhos? 5 filhos. Mas tava sozinha? Ela criando. Aí ela se divorciou, né? Mas meu pai também sempre foi um paizão, sempre... Inclusive, ele foi sempre a pessoa que mais me incentivou, que me apoiou, sabe? E a minha mãe, assim, ela casou, engravidou muito cedo. Ela não tinha terminado os estudos, nem ensino médio. Então, assim, foi... bem complicada, Foi uma assim, luta mesmo. Foi uma luta, por isso que eu falo que ela foi uma guerreira. Mas o nascimento mesmo. foi em Campinas e quantos E aí- anos você veio pra cá?
Então, aí eu Ou comecei, não foi como direto? era casas de aluguel, essas coisas assim, então eu mudei bastante. Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santa Bárbara do A região. Oeste. A Ah. região aqui toda eu já Conheceu morei. tudo. Já Mas tudo criança ainda, menina ainda. Isso. E aí, atualmente, eu estou morando em Estiva Gerbe. Ah, tá em Silva. Isso, tô abraço, na Estiva Estiva. agora, um abraço. E faz já cerca de 8 anos já que eu estou ali na Estiva. Para quem não conhece, tá? É um município que recentemente ele ganhou o título de turístico, né? É um município pequeno, com cerca de 11 mil pessoas, né? Cerca de 30 anos, bem pequeno, novo. Mas é um espaço, assim, maravilhoso. Eu gosto bastante, estou ali há 8 anos e... Se adaptou eu bem, gosto gostou? bastante, Legal. Mogi Mogi Guaçu também morei aqui, trabalhei Ah, é tudo aqui, pertinho, é né? tudo A gente, aqui, família, Mogi Guaçu, né? Mogi Mirim, Silva, tudo Família perto de faz Itapira, toda parte. região, né? A gente, Isso. a Baixa Mogiana é muito, muito próximo às cidades, né? Eu achei Sim. muito bacana. Então você tá contente lá como você tá. E você veio com quanto tempo? Com que idade você veio que ficou nesse Estiva? Então, aí é aquela história de novo, né? Vai A lá, primeira conta vez que eu mudei pra Estiva, eu era bem pequena. Ah, eu teve tava a no primeira vez, prezinho. depois já mudou, né? Isso, eu tava, tipo assim, no prezinho ainda. Ah, é? Criancinha. Só que aí depois eu fui pro Guaçu de novo, aí eu voltei pra Estiva, fui pro Mogi Mirim, voltei pra Estiva, é assim, Nossa né? Senhora. Mas já faz cerca de 8 anos que eu tô ali Idas e diretão. voltas, que Aí legal. agora eu tô ali com meu pai, né, minha família ali, então aí a gente agora E você estabilizou. leciona, trabalha, né, Silva? Exatamente. Então, eu sou... Conta aí esse lado. O que você Isso. faz? Como Eu é sou professora, né? formada em pedagogia. Eu entrei na faculdade, assim, com 17 anos. Eu fui a primeira da família a ter ensino superior, né? Então, eu passei por muitas coisas, assim, e tal. E aí foi aquele momento que a gente pega e fala, eu quero mudar de vida, sabe? E então eu entrei na faculdade, eu terminei o ensino médio, já entrei na faculdade de pedagogia. E assim que eu terminei a faculdade, eu prestei o processo seletivo, já comecei a atuar na área, né, dando aula. Eu já dei aula aqui no Guaçu, na Estiva, agora eu tô ali na Estiva também. E eu fiz também 3 pós-graduações, né, em neuropsicologia, educação, né, gestão escolar e educação inclusiva. Então eu tenho essas 3 pós, mais alguns cursos, né, curso de gestão empresarial, logística. Então a gente tem um Nossa, conhecimento estudou. um pouco. É legal, Eu bacana. gosto, eu gosto bastante, eu gosto bastante. Então, eu tava ali trabalhando no Mogi Guaçu, dando aula aqui em Mogi Guaçu. A gente gosta, né? Eu morava na Estiva e dava aula aqui no Guaçu, que eu amo de paixão. O pessoal ali, né, que eu tive contato, sabe aquele tipo de pessoa, aquela equipe de trabalho unida? Eu tenho contato com eles até hoje. Ai, que eu amo legal. de paixão. Minha chefe mesmo, nossa, Paulinho, contar aqui com orgulho. Que bom. Porque, tipo assim, muita gente às vezes tem aquele afastamento com o chefe, aquelas coisas. Não, É. eu tenho minha Trata chefe. muito distante, Não, né? eu tenho assim de Mais paixão. profissional só mesmo, né? Aí, pra você ter uma noção, eu tenho amizade com toda a equipe ali de trabalho. Aí, pra você ter uma noção, eu fui dar aula numa escola. E eu cheguei lá, a diretora me abraçou, que ela já me conhecia. Ela que me chamou entendi. lá, sabe? Ela muda de escola, ela me chama. É legal. É, então, logo pronto já, né? Aí eu cheguei lá, você não tem noção, Paulinho. Tinha outra professora ali também. E ela me apresentou, olha só, é a Sara, né? Que orgulho, só que é a professora e agora é escritora, né? Lançou o Legal. livro ali. Vamos entrar já a falar disso aqui. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito dessa área da educação. Você dá aula para os pequenos? Que idade que é? Exatamente. Então, eu tenho pedagogia. Eu já trabalhei, sendo bem sincera com você, durante um certo período eu trabalhei como professora eventual. Então, eu trabalhei em várias escolas, várias idades, desde a creche até o 5º ano. Tem uma experiência grande. Então, normalmente o meu foco são as crianças menores mesmo, né? Que é mais na minha área de atuação. Ô, Ana, vamos falar um pouco disso antes de a gente falar. Gente, a gente vai mostrar o livro daqui a pouquinho, mas deixa eu aproveitar esse lado seu de pedagoga, né, professora. Como que está a pós-pandemia na sua visão? Porque eu entrevistei outros, inclusive o Alex, que você teve a oportunidade de estudar com ele, né? Você foi seu professor? Isso, aí Alex Barreiro. Alex Barreiro, eu tava vendo aqui o Paulinho, ele veio aqui, Uma né, no pessoa seu fantástica, programa. uma delícia a Pessoa entrevista dele. fantástica, ele foi meu professor na faculdade. Eu amo de paixão. Então, eu também trouxe o Bruno Mendonça, trouxe outros professores também, e eu estava vendo que cada um tem a sua lógica, tem a sua visão. Sim. O que aconteceu na pandemia não está tão distante, né? Está muito ainda evidente, mas eles percebem que deu uma transformação nos alunos, eles consideram negativa.
Olha, E eu queria que você colocasse a sua visão, você passou por isso também, como que está hoje, principalmente para os menores. Eles estão realmente superaram isso, tá em fase? Conta aí, como é que você em relação, enxergou isso? eu vou começar pela relação da pandemia e eu vou até além em relação até os atentados. Vamos lá. É mesmo, Então, nossa, em relação, agora recente, né? Isso, em relação à pandemia, Paulinho, sendo bem sincera com você. Eu comecei a dar aula, eu peguei esse período, sim, de Você pegou de online pandemia, lá e começou a fazer? peguei esse período, então a gente começou online e é aquela loucura, né, de ter que se adaptar. E Mas rapidamente, por é um complicado, né? tempo, por momento, foi tipo Foi legal? assim, foi uma experiência diferente, porque até sendo sincera aqui, como eu entrei muito nova, eu era caçula da turma da faculdade, no trabalho sempre fui caçula também. Então, às vezes, tinha aquela questão de, vamos supor, de hierarquia. Eu já passei por isso também, né? Tipo, olha, eu tô aqui há tanto tempo, né? E você tá chegando aqui Tem agora. bem positivo isso, né? E aí, quando chegou, por exemplo, na pandemia, que foi aquele desafio, vamos ter que se adaptar, vamos ter que mexer com a internet, vamos ter que... Você já conhecia, Exatamente. aí você foi pra cima. E aí Deixa foi comigo. ali que o momento que eu peguei e falei, não. E é tipo assim, eu Sim. gosto disso, dessa troca de experiências, sabe? É igual eu costumo falar que todos nós temos algo para aprender e para ensinar. Então, ao invés de repelir aquilo, o que eu fiz? Olha, você tem mais experiência que eu? Me ensina. Eu quero Entendi. poder aprender Você e abriu. melhorar. E aí, quando chegou essa fase de, olha, ter que editar vídeo, ter que fazer aquilo outro, ela veio. Olha, eu Agora eu não preciso sei. de ajuda. Você me ajuda? Não, foi legal. Foi uma então troca, foi né? uma troca, A exatamente. sua experiência com a tecnologia mais recente Exatamente. e o outro com a experiência de vida. Por isso que eu ali acho que, tipo contando, assim, né? às vezes, É importante, infelizmente, tem aquela guerra entre gerações, né? Ah, porque Faz é o mais, parte, né? mais antigo, né? Às vezes fala, porque aquela época era melhor, que agora é tudo mimimi, alguma coisa assim. Não, gente, eu acho que tudo tem um lado bom, um lado ruim. E aí, o que a gente pode fazer pra unir forças, né? Essa sua ideia, isso que você fala, é até atemporal, né? Porque Exatamente, se eu conseguir adoro essa trabalhar, ideia. se conseguir trabalhar, como você diz, né, a sua expertise, a do outro, mas Exato. o trato não foi tão fácil assim, não, né? Foi um pouquinho No ríspido começo, no comecinho. no começo foi difícil, mas assim, agora eu amo ela de paixão. A gente se juntou de uma forma, porque eu agradeço assim de coração, porque ela me ensinou muito, então eu consegui crescer ali. E naquela fase também, ela começou a se adaptar, mesmo depois da pandemia, aquela troca de experiência, aqueles colegas que tipo assim, ó, deixou de ser apenas uma profissão. Sabe, um em cada um no seu canto. Teve Não, esse engajamento, né? vamos se unir. Olha, o que você sabe, o que eu posso fazer, vamos ajudar. Eu acho que isso daí é muito importante em todas as áreas da nossa vida. Até Entendi. na questão, por Isso exemplo... ajudou muito. Exato. E isso daí eu acredito que ele vai até além da educação. Por exemplo, numa empresa. É uma equipe, né? Então, ao invés de ficar, nossa, eu não gosto do meu chefe, nossa, esse funcionário não trabalha direito. Poxa, vamos se unir, né? Quanto mais a equipe de trabalho se une, você tem um resultado melhor. Agora passa um pouquinho assim, entendi, essa união foi importante, Sim. vocês aprenderam a lidar com isso, mas pro aluno, Exatamente. como é que ficou? Aí, Em que nível eu vou te ficou na falar sua uma visão? O que coisa, você enxergou Paulinho. isso? Porque a minha realidade, naquele momento, foi um pouco mais difícil ainda do que a média. Porque, por exemplo, a pandemia, né, foi algo que afetou o mundo todo, por isso o termo pandemia, né, a nível mundial, vários países, muitas pessoas morrendo. E aqui no Brasil também afetou muito, inclusive, por exemplo, a saúde, né, a educação. E aí, o que acontece? Nas escolas particulares, os alunos tinham mais condições financeiras. Então, Então o acesso era mais uma rápido, mais internet eficaz, né? boa, E- um computador então, bom. A grande jogada foi Já essa. no meu caso, só O que acesso eu não já tive não. isso. Entendi. É Eu mais complicado, trabalhei numa área, numa escola rural. mais carente, então já era Mais difícil carente. acesso à internet. Eu tive acesso a essa realidade. Então Então, dificultou um pouco, bem claro, mais pra vocês, né? muito mais, muito mais. E é igual a gente às vezes tinha reuniões com várias escolas ali, vários profissionais da área, e todo mundo falava as dificuldades. E a gente ficava, mas ali, imagina, Paulinho, a criança, ela não tem acesso à internet, ela não tem computador em casa. Alguns casos em que nem os pais eram sequer alfabetos. Às vezes a gente mandava um recadinho no caderninho, Nossa, eu complicado, né? peguei esse Entendi. caso, de mandar um recadinho no caderninho e o aluno não trazia assinado, né? O pai não lia.
E eu fui perguntar, né? Olha, você precisa mostrar pro seu pai e tal. Eu mostrei, mas ele não sabe ler. Ele não sabe ler e escrever. Você tem que lidar com essa dificuldade. Né? Exatamente. Mas assim, é igual aquela questão. Quando a vida te dá um obstáculo, é onde você pode encontrar novas maneiras, uma saída sabe? nova aí. Inclusive, esse mesmo aluno, esse mesmo exemplo, que eu amo de paixão também, tenho amizade com meus alunos, a família, a equipe de trabalho, eu adoro. Ele se alfabetizou. A partir dele, ele alfabetizou a família. Ah, que lindo, hein? Que história bonita. Vou fazer um corte disso aí, vai ser legal. Não pode. Agora, dá um saltinho pra gente pegar mais informações de você. Agora, com essa dificuldade de segurança, eu trouxe até aqui também o secretário de Segurança Municipal, é o meu xará, chama Paulo. Eles fizeram um trabalho, tentaram fazer o melhor possível, em cima de, aqui não era uma realidade isso, mas estava tendo aquela loucura que ficou. Isso deu uma acalmada agora? Como é que você superou essa parte onde as crianças estavam se sentindo seguras, os pais? Sim. E ainda estão, né? Eu acho que ainda tá. Quanto tempo ainda tem, mas só finalizando em relação à pandemia, tá? Então, qual foi a forma que a gente encontrou? Além da internet, eu tentei circular, que foi onde a gente, por exemplo, imprimia a atividade e entregava para criança. Que a gente tinha o transporte. E dessa forma a gente conseguiu atingir a todos os alunos, não foi fácil, né? E depois eles retornaram à escola. Então, falando nessa questão de educação, qual foi a realidade que a gente se encontrou ali naquele momento? Eu peguei, por exemplo, um terceiro ano, tá? Isso atingiu todas as séries. Mas, terceiro por exemplo, ano já que é 8, 10 anos? Essa média. Essa média. E aí, então, eu estava pegando alunos, igual eu falei para você, né? Alunos que não tinham acesso à internet, alunos que não tinham acesso ao computador, né? E aí eu peguei casos em que, por exemplo, o aluno, como ele não tinha acesso à internet, não teve esse ensino digital, vamos dizer assim, ele não frequentou a escola de forma nenhuma. Então, eu estava recebendo alunos com habilidades de primeiro e segundo ano. Deu um atraso nisso aí violento, né? Demais. Então, tipo assim, você imagina... E aí foi um obstáculo, assim, um desafio muito grande para a educação, porque se tornou muito seriado. O que estava acontecendo? Eu estava recebendo, por exemplo, no terceiro ano, e isso aconteceu... Vou dar o exemplo do terceiro ano, mas isso aconteceu com todas as séries, tá? Então, por exemplo, no terceiro ano, eu tinha que adaptar o conteúdo do terceiro ano, que precisava ser passado, porém eu estava recebendo alunos com habilidades de primeiro e segundo ano, que não sabia ler e escrever. Às vezes alguns, principalmente em área rural, eles viajam muito de acordo com a plantação, Paulinho. Então eu recebi alunos... Você teve que se adaptar a isso. Exatamente. Então eu recebi alunos no final do ano, que loucura, com habilidade de primeiro e segundo ano. Entendi. Você entendeu? Então, tipo assim, imagina que a pandemia afetou a educação muito, demais. Muito, né? Isso é verdade. Agora, nessa realidade em que eu tive esse contato, foi maior ainda. Então, foi um desafio muito grande. Então, eu tinha que adaptar o conteúdo que eu precisava passar do terceiro ano e, ao mesmo tempo, eu tinha que desenvolver e adaptar conteúdos para o primeiro e segundo ano, né? Alunos ali. Então, foi um trabalho, assim, de formiguinha, sabe? Então, vamos aqui trabalhar esse conteúdo, um ajuda o outro. Ó, o aluno que tem um pouco mais de facilidade, vai lá, ajuda o coleguinha. E por um lado, até nisso teve resultados muito bons. Porque o aluno que às vezes sabia mais ou tinha uma acabou passando esse conhecimento, passava o conhecimento para o outro, se aproximava conseguiu fomentar do outro, que eles se unissem ali também. Exatamente, acabou se unindo. Aí aquele que tinha dificuldade evoluiu e aquele mesmo que... Porque, tipo assim, existem diferentes formas de ensinar e aprender. E uma das formas é ensinando. Então, muitas vezes, quando ele pegava e reforçava o conteúdo pro colega, alguma coisa, assim, ele aprendia também e evoluía junto. Quando você está ensinando, com certeza você está aprendendo dobrado. Até, né? Então, assim, foi um desafio muito grande, né? Você ter que trabalhar nessa questão muito seriado, vários conteúdos, habilidades diferentes na mesma sala de aula. E também a questão, por exemplo, Paulinho, que eu cheguei a ter um aluno também, que ele passou por isso, que é até triste de falar, porque ele tinha dificuldade, inclusive isso daí é um fato, assim, para a educação que eu costumo falar também, tá? Ele tinha dificuldade no ensino, todo mundo falava que é preguiçoso, não quer fazer a lição, tudo, e aí conversando melhor, porque às vezes ele só deitava a cabecinha, não queria conversar com ninguém, não queria fazer nada. A mãe dele morreu. Nesse momento de pandemia? Devido à pandemia, a mãe dele morreu.
Nossa, Pouco que abalo tempo que é, depois. né, a família, né? Não, pra qualquer um perder a mãe é muito Nossa, triste. muito Agora novinho imagina ainda, uma criança. né? E aí, pouco tempo depois, a irmã dele morreu. Nossa, que judiação. E aí foi um momento em que, tipo assim, pra ele foi um choque. Porque, tipo assim, as mulheres que ele tinha contato, que ele amava, morria. É, a referência dele E aí embora. é igual, entra várias questões da educação. Por quê? Como que você acha que a cabeça dessa criança tá? Como você acha que ele vai se preocupar em fazer uma continha? Uma atividade? Entendi. Se a cabeça Nossa. dele ainda tem todas as questões Aí psicológicas entra o que lado ele psicológico precisa seu também, né? Agora eu vou usar o que eu estudei. Exatamente. Porque eu sempre fui... O pessoal até falava, né? Você gosta dos problemas. Porque eu sentava Para raio de junto, problema, vamos lá né? Tudo pra você. conversar. E aí eu fui conversando com ele, trabalhando conseguiu com ajustando? ele, tudo foi. Tipo assim, aí eu consegui, conversando melhor, entendendo melhor o aluno, eu consegui compreender o que estava se passando. Então, ao invés de excluir, não, esse daí não quer fazer nada, não sei o que, Entendi. isso que lá, Você encaminhei foi pro no cerne da coisa, psicólogo, no que isso, tava consegui acontecendo. passar ali pra coordenadora, a gente encaminhou pro psicólogo, que eu falei, ele E ele precisa foi- de um tratamento. O aluno foi Ele reagindo, foi se inteirando. reagindo. Aí, a partir disso, que eu trabalhei tanto com ele, quanto com os outros. Porque, sim, a sociedade interfere. E aí entrou aquela questão em que um ajuda o outro, né? Então, o coleguinha ajudava, não, vamos... E aí, conforme, assim, foi muito difícil tudo que ele passou. Mas quando ele teve esse apoio, ele encontrou uma nova forma de, tipo assim, não, a escola deixou de ser um espaço ruim e passou a ser um espaço bom, onde que eu legal. gosto, Entendi. eu gosto da minha professora, eu gosto dos Superou meus então essa colegas. dificuldade. E aí que desperta aquele interesse de aprender, Legal. entendeu? Bacana. Então, uma experiência muito forte, né? Sim, sim. Liga pra mim, então, não interromper, É, mas já em interrompendo relação você, trazendo pra essa parte dos da atentados. segurança, dos atentados. Sim. Como é que as crianças Em reagiram com relação isso? aos atentados, tá? Eu vou até um pouco além, porque eu dei recentemente uma palestra sobre bullying, né? Que, inclusive, muitos atentados surgiram a partir do bullying, certo? Tipo assim, ó, muitas pessoas têm a imagem do bullying como a ofensa. E hoje em dia o pessoal tem costume de falar o quê? Mimimi, frescura. A zoação e tudo é mimimi, Só que né? Complicado, né? existem diferentes formas de bullying. Tanto na ofensa quanto digital, que tá tendo muito hoje, Nossa, tá digital, estourando. tá tendo que muita as pessoas coisa, né? acham que estar atrás da tela vai proteger elas. E não é, né? E isso pode afetar muito uma pessoa. Inclusive o bullying físico, da agressão mesmo. E outra questão que eu levei também nessa palestra é porque o bullying ele ocorre em todas as idades, com todas as pessoas, em todos os lugares. Todo mundo associa o bullying a o quê? Escola e infância. Só que não é. Às vezes, numa empresa, aquela questão hierarquia, a pessoa tem um cargo acima do seu e ela acha que pode Entendi. E acontece. te humilhar, né? E toda aquela questão do bullying em si, né? Do preconceito. E aí, historicamente, o que estava acontecendo? Muitas vezes, alguns casos, né? Porque o que acontece, por exemplo, na questão do bullying? A criança é mais fraca, acaba sofrendo preconceito do outro mais forte, né? Que o outro mais forte acha que pode Ou se fazer usa isso. óculos, se é menorzinho. São várias questões. Classe, é complicado, né? Muito. E aí o que acontece? O mais fraco, ele vai chegar num ponto em que ele vai falar, ok, eu não tenho força para te enfrentar na mão. Mas Se eu usar for uma com uma ferramenta faca, diferente. Já dá, né? se eu for com uma arma ou a arma do meu pai, alguma coisa assim, Entendi. eu consigo te enfrentar. Foi aí que começou a ter muitos casos de atentados em escolas. Só que, tipo assim, naquela época não era tão forte quanto hoje em dia. Teve alguma coisa real aqui ou ficou mesmo de ameaça? Dentro do que você Iguaçu, percebeu na sua... ou aqui em Mogi estilo? Guaçu, aqui na região, foram ameaças. Ameaça não eu se vi. cumpriram, espero que não se cumpram, né? Mas no Brasil houveram vários sem casos dúvida, teve reais, vários né, de casos. massacre. Inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, também, né? Então, tipo assim, ó, não é algo tipo, ai, mimimi, frescura dessa geração, só que Tá isso daí acontecendo acontece mesmo. há muitos anos atrás E em pra você o vários bullying, o países. estupim é o início de tudo. Então, é aí uma que entra a grande questão. Ele começou provavelmente nessa origem, né? Então, ele acha que é o mais fraco, eu vou utilizar de algum instrumento pra mim ter essa força. E E vai a pra hora cima. que ele... Tipo assim, o bullying, ele chega num ponto em que a pessoa, ela vai suportando, né? Vamos supor, é uma ofensa, aí daqui a pouco ela tá apanhando, ela reage.
no momento que ela reage, ela pode reagir de uma forma agressiva, né? Querer revidar agressivamente, inclusive seja, né, batendo ou utilizando uma arma ou algo do tipo. Que é onde aconteceu muitos casos de atentados em que o ex-aluno voltava na escola e matava o colega. Só que aí, muitas vezes, né, muitas pessoas ali, uma bala perdida, alguma coisa assim, Acontece acaba outras fatalidades, é onde acontece aquelas mortes assim. Só te perguntar, nesse contexto, você como psicóloga, pedagoga, você consegue antecipar? É possível ter os sinais são mostrados nas condições do professor? Ele consegue, não é bola de cristal, mas digo assim, identificar uma tendência, alguma coisa assim, fazer algum trabalho? Existe essa conversa com os professores? Sim, consigo. Na verdade, foi outra questão também que eu trouxe pro minha palestra, porque eu tinha ali profissionais da educação. E foi aonde eu falei. E, tipo assim, eu acho que é um trabalho em equipe. Tanto os profissionais da educação, quanto os pais também podem reconhecer esses sinais em casa. Tanto os sinais em relação a bullying, agressão, como também abuso sexual. É possível você identificar até mesmo no desenho da criança. A criança que recebe bullying, ela já começa a mudar o comportamento dela em classe, exatamente. em casa. Só que às vezes, eu perguntei assim, mas vocês conseguem identificar? Vocês têm esse... Como tipo profissional, assim, ali vezes, tem alguma coisa errada. Às vezes não aluno. fica tão explícito. Você, é igual eu falei, às vezes você tem que sentar e conversar com a criança. Tem que ter uma tá atenção ali para aquilo. Mas você pode observar, por exemplo, os desenhos, dependendo da idade. Isso a criança, às vezes às vezes a própria criança desenha ali o coleguinha batendo nela. Pronto, já é um alerta, né? Ou então, em casos de abuso, já desenha ali um órgão sexual que ela não teria acesso. Entendi. E aí você já fica, ela viu em algum lugar, o que está acontecendo. Então já dá um sinalzinho, opa, vamos cuidar. Exatamente, por isso que a gente pode identificar tanto em casa quanto na escola. Outras características, né? A criança, alguns vão ficar agressivos porque ela vai querer se defender, então não chega perto de mim e quer descontar raiva em algo, né? Alguém que não era assim, você vê essa mudança drástica. E também, às vezes, aquela que vai se fechar. Tá? Então, às vezes... Você está colocando mais ou menos 3 sinais mais importantes, Sim. Assim, pelo que você está dizendo. Quando ela se mostra já desenhando, pode ser se desenhando, introvertendo. Ou explosivo, né? Que ela fica começa a guardando ficar muito nervosa. isso, aquela raiva, aquele ódio. Então, quando ela sai desse perfil e entra nisso, já é um alerta. Você já pode que ficar com alerta. Até um conselho para os pais ficar Exatamente. atentos quando acontece isso com a criança. Só né? que normalmente as pessoas veem o quê? É quando ele tá agressivo, né? Isso que é aí mais vai, evidente, né? Só que a pessoa normalmente vai o quê? Reprimir ele, bate, alguma coisa assim. E você tem que, às vezes, conversar melhor o que tá acontecendo. Descobrir com calma o que tá Isso. acontecendo. E aí o pra que escola acontece? também, né? Exatamente. E aí o que acontece? Quando às vezes ela vai se reprimindo, ela pode, por exemplo, até um outro sinal, que às vezes tá, sabe aquele calorzão aqui? Que a gente sabe que é calorzinho, que a gente tá derretendo no sol e a criança tá com uma blusona de frio. Tem isso então? Sabe por quê? Pra Não, esconder que as é? marcas que ela tá se cortando. Já Ela tá tentando. Já é um passo já mais... Às vezes, eles falam que tem Mais dois grave. sinais, tá? Alguns, eles se automutilam, né? Se cortam, algo do tipo, com a justificativa de que eu estou sofrendo, estou sentindo dor, então eu me causo uma dor física para poder superar aquela dor. Ou também aquela questão em que a pessoa já tá tentando se matar já. E se você não olhar nesses pequenos detalhes, pode ser tarde. Por isso que às vezes quando as pessoas falam, é mimimi, é frescura. Não, não é. É igual eu falei, o suicídio ele não ocorre do dia pra noite. Muitas vezes ele começa... Tá tudo interligado o que você tá falando, né? Exatamente. Muitas vezes ele muita começou ali, atenção o hoje, né? bullying, ou algum momento difícil ali, que é a criança, ou até adulto, qualquer fase da tua vida pode influenciar. A partir daquilo você desenvolve uma depressão. E se não for tratado, por isso que eu falo, você tem que procurar ajuda de um profissional, né, da área psicologia ou qualquer coisa do tipo. De vez do seu amigo falar, não, é frescura, porque às vezes eles falam assim, nossa, não quer comer. A escola tem hoje os profissionais nessa área? Temos sim. Que é possível É o a família psicopedagogo. recorrer? Psicopedagogo. Todas as suas que você dá, tem? Então, as escolas particulares, às vezes você encontra esse profissional ali no espaço. Porém, as escolas mais ideal, simples, né? exatamente. Tem que chamar, tem que agendar, vamos Porque dizer quando assim, você né? tem um profissional naquele espaço, você já consegue encaminhar a criança ali Entendi, direto já vai e que todos resolvendo, eles já- têm a ideia acesso.
Já entendeu? resolveu. Não precisa esperar estar no caso crítico para encaminhar pro profissional. Não, eu já tenho profissional Mas aqui, tem eu escola consigo que não tem tratar saída, é todos. assim que tem que fazer. Só que normalmente a realidade o que que é? São escolas mais simples que não tem. Porém, né, normalmente quem vai observar isso, quem tem mais contato com as crianças são os professores. Observando esses sinais, ele pode encaminhar para a coordenadora, né? Observa bem ali os sinais, encaminha, conversa ali com a coordenadora e ela faz esse encaminhamento, seja para o oftalmologista, seja para um psicólogo, tá? Então, são, tipo assim, são diferentes áreas, dependendo de cada caso mesmo, tá? Então, vamos supor, nessa questão já seria uma área de psicologia mesmo. Agora, se, por exemplo, a questão psicológica está afetando a questão do ensino, igual eu falei, o meu aluno, né? Devido a fatos psicológicos, ele não queria estudar, estava com dificuldade no aprendizado, aí já é uma psicopedagoga. Que aí ela vai tratar essa questão psicológica que está afetando a educação. E a partir disso você melhora tanto o psicológico quanto o resultado na educação. Perfeito. Deixa eu pedir para você, deixa eu mandar aqui, tem um abraço da Zenita Viana, mandando um abraço para você. Abraço, Parabéns, Zenita. Sara. Obrigada. Toma, Chupim, deixa eu fazer mais um merchan. Enquanto Daniel, coloca o Insta dela também pra gente, por favor. Pra gente falar agora sobre o livro. Epa, calma Mas aí, antes, deixa eu terminar. você quer terminar? Vai, Quero. pode falar então, depois eu termino. E aí, em relação, né, isso daí foi toda a origem, tá, dos atentados. Porém, algo que marcou muito, inclusive teve uma emissora que ela deu esse alerta, que ela não iria divulgar mais essas notícias. Por quê? As pessoas começaram a praticar os atentados em troca de mídia, para se aparecer. Por isso que a gente tem, igual eu falei, a origem ali, né, muitas vezes por causa do bullying ou algo do tipo, o ex-aluno voltava e praticava isso. Porém, um homem adulto que comete um crime desse numa creche, Nossa, foi doido. não né? tem justificativa. Não dá, né? Entende? Aí é loucura Ele não total. tem vínculo nenhum para Já querer... saiu fora do que você tá falando, é Exatamente. outro momento. É ali, outro aonde cara. entra a questão da mídia. Quando eles passaram a ver que isso estava dando muita mídia, chamando a atenção, causando todo aquele Tem que alvoroço, mostrar muito mais eles isso, né? começaram a ver uma forma de chamar atenção. E é onde começou, inclusive, aqui no Iguaçu, em Mojimirim. Já Estiva ainda começou não... esses... Eu espero que não tenha. Mas eu fiquei Ameaças, sabendo, né? sim, que teve ameaças que eles começaram a falar Aí que já, iria ter o nossa, atentado. bagunça a cabeça de todo mundo, né? Imagina aquela Exatamente. situação E aqui, era né? esse o objetivo deles, Olha, pra chamar atenção. terrível, né? Mídia. Mídia. Tudo em troca de mídia. Mas tá bom. Toma um chopinho, tá colocando o Instagram. Coloca pra gente, Daniel, o Instagram dela, por favor. Gente, mais aqui, quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Dala Chopp, o Eduardo e o Cristiano, que estão em Mojimirim, entregam para toda a região. É só você ligar 996792713. Também a Hunters Filmes, se você quer fazer um ensaio fotográfico, fazer um vídeo super profissional, é só procurar nas mídias sociais Hunters Filmes. Quero mandar um abraço também para o Sindicato dos Metalúrgicos, inclusive ontem foi dia do trabalhador, teve um evento fantástico lá no clube. Marçal estava na liderança. Um grande abraço a todos os trabalhadores, em especial o Sindicato dos Metalúrgicos que estão apoiando aqui o programa. A The Purple Marketing Digital. Se você precisa de um trabalho profissional, é só procurar The Purple Marketing Digital no Instagram, no Face, eles estão aí. E Caçambas Guaçu. Meu amigo Josué, você pode ligar lá 99613-1507. Eles estão há 25 anos no mercado na fabricação de caçambas industriais, profissionais experientes, equipamentos de qualidade. Estão em Mogi Guaçu, no Parque Industrial. Lembrando que tem um sistema novo que tem que ser colocado nas caçambas. Atenção aí, você caçambeiro ou conhece alguém, você é amigo de alguém que tem, ele precisa colocar esse sistema novo, que é uma normativa do CONTRAN. É o sistema de segurança, joystick pneumático com travas de segurança de LED. É um nome longo, mas é um equipamento que não é tão caro. E lembrando, se você pega sem ele, vai dar uma multa muito grande. Então é importante você colocar. É só ligar para o Josué, 99613-1507, Caçambas Guaçu. Beleza? Aí seu Insta já tá aqui. Vamos virar a história agora. Vamos falar um pouco como você chegou de professora a escritora agora. Então, na verdade, eu desde criança... Você vai Mente de mostrar ali? desejo. Deixa eu fazer só aqui. Mente de desejo e mistério. Tá na frente aqui, Daniel? Aqui, gente, o livro da Sara. À venda em todo o Brasil. Best-seller. Vamos Nacional transformá-lo. e internacional. Ó, mulher, vamos contar pra nós, então. Ai, que legal. Conta a história Então, pra mim, então, de você com toda essa bagagem.
Eu começando lá do começo. Tá, como que você chegou no livro? Conta pra gente. Desde que eu era criança, Paulinho. Já eu tava lá, já? Eu já falava. Eu vou ser professora, modelo, escritora. Opa. E eu iria transformar meu livro em filme e ia ser a atriz, personagem E principal. vai fazer, hein? E aí, legal. Paulinho, Vamos lá, conta aí. é por isso que eu acho que é muito importante isso na nossa vida, em todas as áreas. A gente agrega muito isso na área empresarial, porém a gente pode agregar isso em todas as áreas da nossa vida. Tenha foco. O que você quer? Então, por exemplo, eu tive uma criança falando isso, nossa, imagina, né? Coisa da sua cabeça, é sonho, imagina. Mas tudo tava isso. lá, já teve aquele start pequenininho. Só que a partir do momento em que eu sei o que eu quero pra minha vida, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Então, eu transformei o meu sonho, tá, ok, é isso que eu quero pra minha vida? Então, agora eu vou transformar ele em metas, objetivos. O que eu preciso fazer pra tornar isso realidade. Já foi assim desde pequena? Exatamente. Então, aí o que acontece? Por isso que eu falei pra você. Eu saí do ensino médio e já fui direto pra faculdade. Eu já sabia que faculdade que eu queria fazer. Se eu queria ser professora, legal. eu fiz pedagogia. Então, eu já fui pesquisando ali, né? Qual era a faculdade. Aí eu fiz a... A família teve um apoio? Sua mãe cuidava disso também? Ou foi mais de você mesmo, essa iniciativa? A forma de pensar essa iniciativa foi minha. Certo. Minha. Só que, tipo assim, é igual eu falei, o meu pai foi meu maior incentivador. Ai, que em legal. todas as questões. Então, ele foi sempre aquele que, tipo assim, olha... Apoiou mesmo. Foi o que apoiou. Não, você quer fazer faculdade? Vamos lá, vamos junto, tô com você e tal. E, então, assim, ele sempre me apoiou. Mas a iniciativa e a ideia, eu quero isso, a partir de mim. Eu sempre tive isso comigo. Então, a partir desse momento, eu sei o que eu quero, eu fui... inclusive, eu fiz a faculdade Maria Imaculada aqui em Mogi Guaçu, que foi onde eu conheci o Alex, né? Alex Barreiro, Alex foi meu Barreiro. professor ali. Então, eu concluí a faculdade, fiz outras pós, comecei a dar aula. E aí, naquele momento, eu ainda tinha aquilo, tá? Eu quero ser professora, consegui. Eu lembro que até minha mãe comentava, na hora que eu consegui ser professora, que eu me formei, estava atuando na área, ela pegou e falou, nossa, desde pequenininha você falava isso. Até quando eu ia estudar, eu pegava o conteúdo inclusive, eu dou até essa dica para meus alunos, né? Eu pegava o conteúdo que estava sendo passado ali na aula, eu pegava o caderninho e como se eu estivesse dando aula. Então, Pesquisa sua ali, já ia fazendo. exatamente. Eu já ia repassando ali e com isso eu conseguia estudar. E aí, só que aí eu fiquei, tá, eu consegui, primeiro passo, consegui me formar, só que eu ainda tenho mais aqueles outros objetivos. Aí eu falei, tá, eu quero ser modelo. Só que eu não tinha dinheiro, não tinha contato, não tinha nada. Eu cheguei a fazer teste para uma agência de modelo. E eu passei em todos os testes, né, de desfile, para foto, né, modelo fotográfica, inclusive para atuação, tudo. Eu era queridinha deles, eu sabia do resultado antes mesmo de sair, sabe? Legal. Só que aí chegou Aqui em no Mogi final... Guaçu você fez os testes ou Eles fora? não são daqui de Mogi Guaçu, mas foi um evento que eles vieram entendi. pra Veio cá. pra cá. Isso. Só que aí no final eles pegaram e falaram, olha, só que, né, eu passei tudo, só que aí quem passou o evento final era mais de 3 mil. Eu falei, poxa, tô pagando faculdade, as coisas ali, eu não vou ter essa Naquele condição. momento Eu não tinha tinha como. dinheiro. Eu não tinha esse dinheiro pra investir. Aí o que eu fiz? Fui na cara e na coragem, Paulinho. Falei, beleza, é isso que eu quero, então o que eu tenho que fazer? Aí eu não tinha condições nem pra bancar um salão de beleza, Paulinho. Olha difícil o negócio. Pois é, eu aprendi sozinha a fazer minha sobrancelha, maquiagem, Eu cabelo, tudo. Desenvolver tudo. Fez. Tudo. Fui treinando, errei. Tem uns casos aí que minha mãe, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu fui até conseguir tudo. Então, eu cuidei primeiro da minha imagem. Eu comecei a fazer algumas parcerias com os fotógrafos. Então, inclusive, é uma dica que eu falo, né, pra quem gosta dessa área. Então, por exemplo... Eu fiz a parceria com o fotógrafo, de vez de eu guardar a foto, olha que foto bonita, eu falei, vou usar isso aqui como material de trabalho. Igual um currículo. Entendi. E eu comecei a divulgar, comecei com as lojas, tudo. E sabe aquela história de que um trabalho puxa o outro? Então eu fui trabalhar numa loja. A indicação foi acontecendo. Exatamente. Eu fui trabalhar numa loja, que até então eu não tinha muito contato, né? Não tinha muito dinheiro, não tinha nada. Eu fui trabalhar numa loja, gostei do seu trabalho. Fulana, de uma marca maior... Você tá precisando de uma modelo, já indiquei você. Você topa? Topa. Tô indo. Então você começou a trabalhar como modelo? Exatamente. Aí eu comecei a trabalhar ali como modelo, né? Fiz alguns trabalhos. Aí falei, tá, ok. Vamos lá no meu checklist. Consegui ser professora, tava dando aula. Você conhece, eu trouxe a Mari Cris
Aí se diz que é uma pessoa que trabalha com agência de modelos aqui em Mogi Guaçu. Não sei se você conhece ela. Ela eu acho que ainda não. Muito legal. Muito legal. Vamos lá. Muito bom. Voltando. Inclusive, outra questão que você falou, que eu estava olhando o seu trabalho, acompanhando, pesquisando ali, a Livraria Nobel. Já entrei sim. em contato com eles. Você viu? Eles, vou ver. eles estão muito... Exatamente. Pelo menos já disse que tem um suporte bacana para quem está começando com Exatamente. com Aí eu nessa área. já conversei com eles que a gente vai conversar melhor Legal. ali, ver se tem um acordo. Que bom que o programa tudo. pôde ajudar um pouco. Exatamente. Eu tava ali pesquisando você, Paulinho, a gente vai descobrir muita bom, que coisa. bom, que muito, bom. ajudou muito, viu? E aí eu cheguei lá no meu checklist de novo, que eu sempre faço isso, né? Ok, o que eu quero, o que eu No preciso caminho, fazer você até conseguir o que eu Tem que quero. olhar e vem seguir. Aí eu consegui uma coisa, só que eu fico assim, ok, eu consegui isso, mas eu não quero me estabilizar nisso, eu quero mais. Eu sempre tive muito isso. E aí eu, tá, ok, consegui dar aula, né? Me tornei professora, consegui me tornar modelo. Qual que é a próxima listinha? Escritora. Beleza. Só que, tipo assim, eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu tinha esse hábito. Só que na hora que eu vi, que eu li essa história, Paulinha, eu falei, isso aqui eu não vou guardar só pra mim. As pessoas precisam conhecer. E aí foi aonde eu comecei a pesquisar. É igual, tipo assim, a gente espera um milagre, mas não espere sentado. Tá, mas fala pra mim, o laboratório daqui, como que foi? Exatamente. Então, vamos por partes. Quando eu terminei a história, eu falei, bom, essa história dá pra virar um livro. Então, eu comecei a pesquisar editoras. Então, por exemplo, como professor, por isso que eu faço um link entre uma coisa e outra. Teve um evento que se chama Bienal do Livro do Brasil, que é o maior evento de livros do Brasil. E aí, o pessoal da educação foi lá, livros conectados com a educação. Pronto. O pessoal foi, eu falei, Quero tá tô indo junto, e fui. Aí eu fui, né, com o pessoal da educação, com as outras professoras e tal. E enquanto elas pesquisavam um livro para comprar, eu pesquisava editoras Como para colocar o lançar seu. o meu livro. Mas você já estava com ele já Esquematizado tava já. esquematizado. Tava escrito já. Já estava escrito. Já. E aí eu comecei a pesquisar a editora, tudo, e eu entrei em contato com a editora Visel, que eu amo de paixão. E aí, como é que foi a receptividade? Eu entrei em contato com eles, né? Eu consegui o contato ali, inclusive pelo Instagram. Na Bienal Pelo foi Bienal eu comecei a pesquisar as editoras. Olha que importante que é ter esses eventos, né? Exatamente. Comecei a pesquisar as editoras, tudo. E aí entrei em contato com a editora Visel. E ali eu mandei para eles, né? Eu expliquei que eu tinha escrito um livro, tudo. Como funciona? Eles pedem o rascunho, eles pedem para ler? Aí eu mandei para eles avaliarem. Eles pedem o material para poder avaliar. O retorno? Na hora. É mesmo? Gostaram? Na hora, de primeiro, Paulo. Olha que da hora. De primeiro. Aí você animou com o negócio. Pô, cara, de primeiro, hein? Aí eu ainda peguei e falei assim, bom, então eu não tô maluca. Pô, tô no caminho legal, né? A editora, ele viu que também tem potencial. Pronto. E aí, inclusive, qual foi um dos pontos que eu escolhi essa editora? Porque foi tipo assim, eu falei, tô sonhando alto, editora Visa, editora grande, mercado, comércio, né? Nacional, internacional. É ela que eu quero. Só que aí, tipo assim, no primeiro momento a gente pensa, poxa, tô começando agora, né? E aí, quando eles aprovaram, eu fiquei, então tem potencial, né? Vamos trabalhar em cima disso. Então, foi aí onde... por isso que eu falo, uma coisa puxa a outra, né? Meu colega de trabalho, o Eric, professor de artes, que me indicou o Diego, da área da Secretaria de Educação. Ah, certo aqui. Exatamente. Diego, meu filho. E aí foi tipo assim, então eu já tinha ali o livro tudo estruturado, já tinha editora, né, fase de edição, tudo. E aí eu precisava fazer o lançamento, que inclusive já é a nossa tava com o livro na mão já, nesse momento? Isso. E aí foi onde eu conheci o Diego, eu comecei a trabalhar, né, que eu fiz o lançamento aqui. Então, em relação ao livro, tá? Pode mostrar em que câmera que a gente está? Aqui na sua. Tá? O livro, eu acho que a capinha, alguém já viu alguma coincidência, né? Que eu fiz, inclusive, questão Ficou show essa capinha, de adorei. que fosse a minha imagem, Paulinho. Porque agora eu falei do meu sonho lá, aqui. do meu sonho lá de infância. Eu ia transformar o meu livro em filme e eu ia ser a personagem principal. Já preparou tudo. E eu sou... Então, eu escrevi a história, eu sou a personagem principal e sou a capa, que já é pra garantir, entendeu? E aí, então, vamos por partes. A história, tá? Mente de Desejo e Mistérios.
às vezes as pessoas olham ali, é igual eu falei, tem uma pitadinha de marketing, que eu adoro marketing, né? Então, o que acontece? Eu tava vendo ali o que tava em alta no mercado, que o pessoal tava consumindo demais. Eu não sei se eu posso citar nomes, né? Pode, fica à vontade. Parceiros, amigos, quem você quiser. 365 dias, né? 50 tons de cinza. Tava em alta, bombando. Entendi. Eu fiquei tipo assim, então é isso que o público quer. É isso que eu vou oferecer. Porém, eu fui além. Eu falei, ok, isso daí já tem no mercado. O que eu vou fazer diferente, né? Inclusive, a própria personagem principal, tá? Resumindo, o nome dela é Rosana, ela é uma psicóloga, sedutora e bem-sucedida, que ela se apaixona pelo seu paciente, Ricardo. Isso é a parte 1, tá? Então, levando em consideração essa resenha, sim, nós temos, né, a questão de desejo, né, de sedução, inclusive também, né, a questão psicológica. Porque qual é o cenário ali? Ela é uma psicóloga numa sala, né, numa clínica de psicologia. Então, sim, a gente tem questões psicológicas, né? E, inclusive, eu fui traçando todas essas características, né, dos personagens. E aí eu peguei, tá, o que a gente tem em alta? Normalmente, igual esses filmes que eu falei, né? Então, é o homem muito bem sucedido, não é? Um homem muito bem sucedido, atraente, toda aquela questão. Dominante, vem o Às perfil que é vezes isso. Você já deu essa mudança, já é a mulher aqui. Exatamente. Exatamente isso. Eu já criei minha personagem. Que Entendi. ela é empoderada. a mulher bem sucedida. Ela é a personagem principal. Entendi. Já quebrei isso. E ele? Você pode contar um pouquinho dele? O Ele é o personagem que ela se paciente apaixona. Ele é um dela. paciente, ele com E alguns aí- problemas, tá lá e tal, mas Exatamente. ela curtiu o cara. E aí, tipo assim, ele começa a se tratar com ela, porque sim, né? Tem várias questões sociais que eu vou explicando Olha aos spoiler, poucos. gente, só um pouquinho. Eu tenho medo desse negócio de spoiler, mas, tipo assim, então ele traz várias questões sociais que ela vai tratar, né? E é onde eu entro em questões sociais. Por isso que eu falo que o meu livro, ele é muito mais do que só uma história. Né? Eu dou a voz para aqueles que muitas vezes a sociedade silenciou. O público-alvo é então um pouquinho acima, é mais jovem, né? Não, que a gente trouxe aqui uns que trabalham Tipo com assim- infantil. Você pensa nisso quando você vai lançar? Você já imagina o público-alvo? Ou não? É meio Paulinho, geral? é tipo assim, é igual eu aconselho, principalmente para as mães, tudo. Porque como eu trabalhei na área da educação, às vezes eu sempre trabalhei isso com meus alunos. Despertar a vontade de ler, de Certo. criar, inclusive, né? Isso daí é uma questão que foi além da educação, que todo mundo sempre decorar, não sei o que. Eu falei, não, vocês vão aprender a criar. Eu não vou ensinar só vocês a serem bons funcionários. Eu vou ensinar vocês a serem empresário, vocês a serem um médico. Você gosta de área rural? Gosto. Entendeu? Você vai ser o Deu fazendeiro. um start pra uma área, Opa. tem que ir pra cima disso. E aí, então, Paulinho, eu comecei com essas questões. Então, na questão social, né? Igual eu falo que eu dei voz ativa àqueles que muitas vezes são silenciados pela sociedade. Então, por exemplo, sim, né, tem questão de desejo, tudo. Eu não aconselho, não é o meu público-alvo crianças. Não nessa obra. Mais pra frente eu posso Você publicar. pensa em fazer também? Sim, pensando nas crianças, mas É um nesse pouco momento mais não é. adulto aqui, então. Porém, na verdade, a partir de adolescente, ali, dependendo legal. da idade, ali, uns 16 para 15, cima, 16 tá de 15 boa. para cima já tá bom. Inclusive, eu tenho muitas questões para que eles pensem também. E aí eu trago, assim, uma linguagem simples para que todos possam ler e compreender. Ah, então você não é de rebuscar, ou deixa uma Não, coisa, uma não. linguagem popular. Eu trago várias Tem conteúdos, questões mas sociais, a questões dinâmica da leitura psicologia, é bem psicanálise, tranquila. trago tudo, sabe? Questões sociais, psicologia, psicanálise, porém com uma linguagem simples para que todos possam compreender. Só que é Legal. aquele negócio. Envolver, né, na história. Tá né? na entrelinhas. Entendi, Aí legal. por isso que eu gosto de apresentar o meu livro de uma forma diferente. Porque eu tenho essas questões na entrelinhas. Então, é igual eu falo, às vezes a pessoa lê ali Mente de Desejo e Mistérios. A pessoa pensa, é um conto erótico. Não é. Tipo assim, eu posso Mas ter... tá dando muito spoiler. Tipo assim, Mas é ó, legal. eu até tenho essa questão de desejo, tudo, só Tá que o meu dentro também, foco... tem também. Tem de Ah, tudo. passa lá, né? Ele é um romance investigativo, policial, né? Legal. Só que eu trago muitas questões.
E aí, por exemplo, então eu tenho, sim, essa questão de desejo, porém, não é um conto erótico que, tipo assim, é só a putaria, entendeu? Entendi. Eu tenho várias outras questões para se pensar. Eu fui muito Legal, além tô disso. curioso já. Fala. Deixa eu aproveitar. Ô, Daniel, coloca pra gente, eu queria que você ligasse o que você tá falando do livro e vai ter a festa que a gente está promovendo, que é a feira Don't Panic, que vai ser dia 28 de maio, tá chegando aí no ICA. Inclusive, gente, já está à venda. Daniel, coloca aí nos comentários o contato para o pessoal comprar já os ingressos. Começa a partir de agora já. Tem muitas atrações e uma das atrações principais é a Sala dos Escritores, né? Que você vai estar lá. Eu, inclusive, quis trazer você aqui pra você representar, são muitas pessoas. O Daniel até vai colocar a sua chamada aqui e também vai ter muita gente lá que escreve, né? Que vai ser bacana. E eu queria saber de você, o que você espera encontrar lá? Vai ter muitos outros escritores, como que você vai abordar? Você já pensou nisso? O que você acha? Vai ter uma sala específica lá onde você vai fazer um network, vai mostrar seu livro, pode vender, você pode explorar o que você achar legal lá. E outros vão estar também fazendo o seu trabalho também. Então a ideia nossa é essa interação, independente até do gênero, né? Você vai encontrar lá livro infantil, vai ter mangá, vai ter o diabo, vai ter de tudo. É isso que eu acho muito legal. Então vai ter uma celeuma. É porque esse evento, eu acho que ele é muito legal porque ele vai trazer essa diversidade cultural. É uma forma de cativar o seu cliente, tá né? passando o pessoal por alguns ali. aqui, vamos ver. Isso, olha só quanto conteúdo. Então, eu acho fundamental um evento como esse que incentiva a leitura, que incentiva diferentes gêneros, né? Temos o meu, temos mangá também. Então, assim, eu acho que é crucial, assim, a gente ter esse tipo de evento que então, valoriza a legal, cultura, né? Porque a gente precisa colocar a escrita, isso, né? E é um público-alvo que adora leitura, Claro, que é um nerd. claro. É a semana do nerd. E o bom é que vai ter essa variedade. Então, tipo assim, ó, o público vai chegar lá, ele vai ter contato com vários gêneros, né? Ah, eu tô muito curioso para essa sala, porque eu acho que vai trazer, então, você vai ter a oportunidade de conversar com outros, exato, né? Você vai ter o contato com outros escritores e você vai poder ter um contato direto com o público. Porque eu tenho muito isso daí com meus fãs, né? Então, normalmente, meus seguidores, às vezes, pegam e falam, né? Que nem eu tenho a plataforma. Às vezes, eu compartilho ali, por exemplo, esses daqui é o site para você comprar o livro. Só que, às vezes, a pessoa... Eu quero que você faça merchan do livro, onde a gente encontra. Pelo site da Visio, da editora Visio. Depois eu passo até o link. Ah, sim. Que aí você já abre direto. Mas um livro também caro, você pode falar? Um livro acessível? R$45. Ah, legal. R$45,90 no site, mas aí normalmente quando eu faço pessoalmente, eu faço por 45. Se a pessoa te achar no Insta, pelo seu Insta, você vende também ou não? Você manda direto lá? Vendo. Gente, então pode comprar direto com o escritor, já pegar um autógrafo ali. Vai ser legal, hein? E aí o pessoal fala muito isso, de querer ter esse contato. Muito curioso. E esse evento vai te proporcionar então, isso. De você ter esse isso contato que eu tô direto de você, com o a pessoa escritor. lá, olha, eu quero teu livro, eu já li o teu livro. Você vai ter outras pessoas ali da área, né? Eu acho que vai ser um jeito de fomentar bacana. Sim, eu acho que muita gente até vai claro. se inspirar. Que eu quero que você fale daqui a pouco também, uma pessoa que se inspire. Eu sei que seus alunos devem estar muito ligados nisso, mas queria que você falasse também para o pessoal em casa. Olha, eu também gosto de escrever. Como que eu faço? Como é que eu começo, né? Vamos ligando, se você falar um pouco disso também. Isso daí eu acho fundamental, né? Inclusive, principalmente hoje em dia, infelizmente, a gente sabe que a cultura se adapta com o tempo, isso daí é fato, né? E hoje em dia a gente tem uma cultura mais digital, né? O que tá na moda? Dança, maquiagem, algo do tipo. Você falou digital, tem e-book? Tem Também? sim. Deixa eu só aproveitar aqui e mandar um abraço pro Rodrigo. Ô, Rodrigo, obrigado pelo comentário. Tá aqui, ó, troca de experiências entre os professores é fundamental. Sim. Sei bem como ajuda. E ele também tem um programa de podcast. Uma hora você precisa dar uma entrevista bacana pro Rodrigo também. Ele trabalha muito na área ecológica, mas leva muita gente bacana. Eu já o entrevistei aqui, tem uns projetos super bacanas. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela força aí. Tamo junto. Vai compartilhando aí, pessoal. Vamos para essa entrevista chegar o mais longe possível. Mas voltando, então vamos falar até nessa questão. É igual eu sempre falo, você não precisa excluir uma coisa para adicionar outra. Você pode unir. Então, é igual, por exemplo, meus alunos, né? Nossa, eu quero ser, por exemplo, youtuber. Tá, você pode ser o youtuber, mas estude. Você vai criar um site de youtuber, vai ficar rico, vai ficar famoso, mas sabe do que você está falando. Entendi. Eu quero falar sobre conteúdo, maquiagem. Né? Então, entenda sobre isso, bem, entende? Né?
Então, eu sempre fui para esse lado. E aí, por exemplo, igual na área da educação, né? Igual eu falei, muitas vezes os professores, muitas vezes, né, o sistema, tá sempre naquele negócio, decoreba. E eu já fui tipo assim, é igual eu tenho um sistema, uma metodologia própria minha, que eu tenho que eu chamo de metodologia teórico-prática. Eu aplico a teoria. Ó, esse é o conteúdo que você precisa aprender, tal, a gente passa, tudo conteúdo tradicional. Agora você vai colocar na prática. Como que você faz? No seu dia a dia, o que você usa isso? Por exemplo, sistema monetário. Não é só a continha. O que você usa isso daí no seu dia a dia? Né? Então, eu criava até o cenário. Eu fazia na sala de aula, sem brincadeira. É mesmo? Criava ali o mercadinho, vamos criar... Uma dinâmica mesmo ali, pessoal. Estamos trabalhando por meio ambiente, vamos criar um material reciclado. Agora, vocês vão vender esse material. Aí o engajamento dos alunos vem de boa? Eles gostam? Vem, adora. E é inclusive aí que entra esse desafio de você cativar essa nova geração, esse público, na verdade, de todas as idades, né? Pra cultura, de novo. Porque as pessoas, hoje em dia, elas estão perdendo o hábito de ler. E muitas vezes, quando você oferece, até mesmo assim, na rede social, você observa muito isso. Quando você publica um conteúdo, vamos supor, de um livro, olha, agora me tornei escritor, algo do tipo. O que dá mais views, mais curtida? Esse conteúdo de escritora, hoje eu vou fazer um evento intelectual ou uma foto de biquíni? O que o público normalmente quer? Então, é onde eu tô trabalhando muito nisso, Paulinho, sabe? Eu trabalhei... Você leva toda a sua Sim. performance para as suas redes sociais, para suas palestras? Você vai, Principalmente para minhas palestras, que eu gosto muito desse contato com o público, mas assim, eu tenho que trabalhar mais em relação a trazer isso para as redes sociais também, poder atingir mais pessoas. O livro é um foco principal nas suas palestras ou nem tanto? Você usa ele também? Você faz o merchan ali, Sim, também coloca. só que eu vou muito além do livro. Entendi. Tá? Ele é um ponto ali importante, mas você vai além. Então, até uma coisa assim que eu queria passar em relação a isso, porque o que acontece? Eu estou trabalhando muito isso em relação a incentivar essa nova geração a querer ler e escrever. Você sabe o que é, Paulinho, você chegar num evento, igual, por exemplo, no lançamento do meu livro, eu tive contato com outras pessoas que falaram, nossa, eu queria tanto poder escrever. Só que, tipo assim, só que ali, por exemplo, a pessoa fala, né, eu escrevo, só que eu não sei o que eu faço, né, que aí é onde eu falo, você tem que entrar em contato com a editora. Só que normalmente você tem que pesquisar uma editora de acordo com o seu gênero. Então, por exemplo, tem uma editora que é focada no infantil. Para dar uma tacada legal, senão você vai Exatamente. jogar Você e tem ele que não pesquisar a tem perfil, editora. né? Então, primeiro você tem que criar, igual eu falo, primeiro você cria o seu conteúdo. E aí seleciona quem trabalha nesse mercado. E aí você vai ter que, de fato, pesquisar a editora de acordo com o seu gênero. Priscila, sua prima. Priscila Letícia. Parabéns, prima. Linda, que orgulho. É prima mesmo? Obrigada, viu? Beijão. E aí eu tô trabalhando muito isso. Então, tipo assim, os meus alunos, ou até, por exemplo, a minha irmã mais nova, Paulinho. Você tem noção? Que idade que ela tem? Ela tá com 12 anos, Paulinho. 13, na verdade. Fez agora, recentemente, 13 anos, Paulinho. E aí, sabe o que é? Você, tipo assim, igual, por exemplo, eu falei, né? Eu vim de uma realidade que, por exemplo, a minha avó e a minha mãe não terminaram os estudos. A minha mãe ainda conseguiu depois terminar o ensino médio, mas minha avó foi, eu acho que até a 4ª série. E aí, de repente, eu sou a primeira a ter ensino superior. Que legal, hein? E aí, agora, minha irmã mais nova, né? A minha outra irmã, já quer fazer faculdade. Aí a outra foi no lançamento do livro. Despertou, já quero escrever. Então, tipo assim, eu, sendo sincera, eu tô só começando agora, não sou ninguém, não sou nada, ninguém que nem o pessoal pergunta tudo. Só que você vê a diferença que você pode fazer na vida de outras pessoas pro lado positivo. Sem dúvida. Então é igual assim, ser um influenciador, mas para algo bom, para incentivar as pessoas a melhorarem, sabe? E é igual, por exemplo, teve um caso de uma criança que ela estava em depressão e ela tinha essa dificuldade de se expressar, tudo. E a partir do meu trabalho como escritora, ela falou, nossa, eu adorei, eu quero ser escritora também. E começou legal. a se expressar e escrever. Isso aí e não encontrar tem uma forma, entendeu? Esse valor Exatamente. que você recebe de volta, né? Eu acho que é muito bacana, ou até né? mesmo meus alunos, é igual eu falei pra você, qual era a realidade deles? Um meio rural, em que
famílias muito humildes, muitas vezes não terminaram os estudos, né? Os pais não eram alfabetizados. Então, qual era a realidade das crianças? Era seguir o mesmo caminho. E esse ainda era o caminho bom, porque eu ainda tive algumas realidades que, tipo assim, a criança teve contato, meu vizinho usa droga, eu vejo isso, muito aquilo, fácil outro. escapar daquele rumo e cair numa Exatamente. outra. E aí, tipo assim... E tem uma alternativa muito Você muito pode bacana, pensar, né? mas é um outro. E às vezes a pessoa, muita gente sempre falava, né? É caso perdido. Vai seguir o mesmo caminho do pai, vai fazer a mesma coisa, que é o que ele tá vendo ali em volta. Não, ela pode ser diferente. Ela pode fazer diferente. E aí você vê ali, ó, aquela criança que não sabia ler e escrever, conseguiu se alfabetizar e alfabetizou os pais. Poxa, fiz a diferença. Aquela criança que tinha contato com droga e que isso daí era normal, eles falam muita Legal, coisa. quando você falou que E a vai criança além pega do e fala, livro, não, agora você exatamente. tá colocando mais. Muito bacana. Olha, Sara, a gente tá chegando no final. Eu queria que você convidasse o pessoal para estar com a gente lá dia 28/5 e também fazer mais uma vez o merchan do seu livro. Sim. E esse aqui? Você vai deixar eu sortear pra galera aqui? A Pode gente ser? vai sortear, sim. Então vamos fazer assim, gente. Você quer ganhar o livro da Sara? Vamos mandar uma frase interessante? Pode ser? A gente escolher uma... Eu vou deixar durante a semana, até a próxima entrevista que eu vou fazer. Quem mandar uma frase bacana, vocês pode ser? Pode. Uma frase sobre livro, seu primeiro livro, alguma coisa nessa linha? Acredito que é algo assim relacionado ver uma coisa a mais bacana. incentivo. Vamos incentivar a pessoa a ler, Uma vamos frase incentivar, motivacional, assim, É. bacana. Então coloca, a gente vai selecionar melhor e vai ganhar o livro e a gente pegar aqui, beleza? Agora eu queria que você fechasse, Sara, além do convite que eu gostaria que você reforçasse dia 28, manda um recado bacana pra menina, pro menino, que nem você disse. Pô, me inspirei, quero começar. O que eu escrevo? Eu tenho quanto tempo, Paulinho? Ah, vai falando aí. Então, ó, só pra fechar em relação... Eu falo, quero muito tempo, quero pouco tempo. É que eu adoro falar, Paulinho. E aí, então, só pra fechar o livro, por que ele é mais do que uma simples história? Quando eu falo que eu dou voz ativa, é igual eu falei, eu tive muitos contatos, muita experiência de vida, a gente acaba tendo contato com muitas pessoas. E aí, o que é esse livro? Você imagina que você sentou e você pudesse ouvir aquelas pessoas que muitas vezes são excluídas pela sociedade. Então, sim, a gente fala sobre questões de droga, o vício. O vício, ele não é só sobre a droga, que todo mundo fala. Tem o vício em remédio. Tem o vício alimentar, tem várias questões de vício. Mas eu trago ali o vício em drogas. E aí, tipo assim, as pessoas normalmente elas preferem julgar. Ah, drogado, né? E só que, às vezes, a pessoa... Por que ela entrou nesse meio? Por que ela se tornou um viciado? Porque, tipo assim, ninguém deseja acordar um dia e falar, eu sou viciado. E através disso perdi tudo, fui morar na rua, igual eu trago também, né? A questão de morador de rua, prostituição, vício em bebida, de droga, tudo. Então, mas tá aqui no livro? No livro. Nossa, que legal. Só que ele é tipo assim, ele é a parte 1, a história ela é dividida em 3 partes. Então, só que um é uma característica tudo de acordo com o personagem. Então, um é totalmente diferente do outro, de acordo com o personagem. Então, esse personagem, como ele tem essa realidade mais difícil, marginalizada, eu trago a realidade dessa marginalização das pessoas. Então, aquelas pessoas que realmente todo mundo pega e fala, nossa, é o drogado, tá? Então, vamos pensar ali, é como se você sentasse e ele pudesse falar pra você tudo que ele passou, o porquê que ele tá ali, e você pudesse encaminhar ele e falar, não, você pode mudar de vida. A prostituta, igual eu falo também, no caso, né, a garota de programa, né, profissional do sexo, muitas vezes as pessoas julgam. Só que aí, às vezes, né, igual eu falo, ninguém sabe a realidade. Às vezes ela é uma mãe de família, né, era casada, se divorciou, não teve estudos, não tinha trabalho, como que eu ia sustentar meu filho? Tem histórias que podem acontecer ali, E né? aí, como que eu vou sustentar meu filho? Não julgar isso, né? Você acha que alguém quer seguir esse caminho? Não. Mas qual é a realidade que ela tem ali? E aí, eu vou entrando em várias questões. Nossa, que muitas você áreas. dá. Ô, Paulinho. Legal, vou ler como E aí eu quero trago ler. até que eu trouxe no lançamento a importância até de incentivo. Por exemplo, igual eu falei, para todas as idades, inclusive o adolescente. Eu não trago um folhetinho, não use drogas, mas olha as consequências. Eu não trago um folhetinho, não siga, vamos supor, não se vicie em bebidas, mas olha as consequências. É igual, por exemplo, no caso da garota de programa, né, que eu tenho toda aquela questão, contexto. Aí eu incentivo o quê? Incentive sua filha a estudar e trabalhar, porque você não sabe lá na frente
o que ela pode fazer? Então, muitas vezes, é igual, tipo assim, ó, ninguém espera, todo mundo deseja se casar, ter um casamento lindo, feliz, eu também já sonhei com isso. Só que muitas vezes a realidade não é assim. Então, muitas vezes, ninguém espera você vai entrar no relacionamento abusivo. Mas você também não é obrigado a aceitar ficar apanhando seu marido. E aí, quando isso acontece, Você você também vai... explora isso aqui dentro. Só que tudo, tipo assim, são todas essas questões, mas na entrelinha. Entendi. Entende? Mas tá lá. Tá lá. Você mexe, cutuca, E aí, por isso que eu coloca. acho que é importante essa questão de valorizar essa questão de incentivar os estudos. Incentive a sua filha a estudar, a trabalhar até a independência dela. Porque lá na frente ela pode ter uma vida melhor, ela não precisa... É tipo assim, a mesma forma que o homem não precisa se casar apenas para ter uma esposa, que ele pode se casar por amor, ela também pode se casar por amor e não por dependência. Entendeu? De poder ser companheiros e lá na frente, se ela passar por uma situação de um relacionamento abusivo, ela tá apanhando algo do tipo, ela não precisa ficar lá e esperar morrer. Ela pode sair. Eu falo até a questão da Lei Maria da Penha, dos direitos das mulheres. Entende? Então, são divididos em 3 partes. É que São o tempo muitos aqui... alertas aqui São que você tá fazendo. muitas Entendi. coisas. É que o tempo aqui tá curto. Eu fiquei... o meu lançamento, Não, eu mas dei uma aí- palestra Entendi, sobre mas tudo a ideia isso. do podcast é assim, cutucar. Cutucar o acessar a pessoa. pessoal, E querer princip- conhecer E mais. o principal, gente, comprar esse livro. Exatamente. Fala o seu Insta, é @? Sara_Alana.pri. Segue lá. Segue, gente. É importante. Segue Vamos lá. valorizar a nossa Inclusive, Baixa Mojana lá, literatura. Paulinho, mais uma vez eu quero transformar esse livro em filme. Se tiver alguém que puder tornar isso realidade. E eu acho que nós entendeu? vamos poder conversar sobre isso daqui a pouco. Vou transformar em filme ainda. E ainda falei, e é igual eu falei, eu pensei, cada característica do livro, é igual o pessoal que tava lendo, eles falaram, né, nossa, por que às vezes você escreveu desse jeito e tal? Eu já tava imaginando o filme, é até onde o filme Entendi. corta Olha que ali. legal. isso aqui, Já as tem ideia. O cenas, roteiro tudo. já tá meio que Já é um pré-concebido. roteiro pro filme. Que eu falei que eu vou transformar em filme ainda. Se alguém puder tornar Não, realidade. vamos ó. divulgar, gente. Eu conheço, olha, gente que vai se interessar muito. Até o Rogério Durante, é um grande amigo meu que trabalha também na área. Ele tá fazendo um filme agora. Rogério. Me tamo apoiou aí. eu no meu culto, ele me ajudou muito. Obrigado, Rogério. Vou transformar em E filme. Vamos pensar aí que hora dá pra Vamos, gente sim. conversar legal. Eu quero agradecer demais a sua presença. Obrigado por você ter aceitado o convite. Ao Diego por ter dado o toque. Foi super. Valeu, Diego. Obrigada, Papo gente. super. Se deixar aí, 3 Ah, horas de eu vou. assunto. Mas fica É que aqui tem o convite. muito conteúdo, muito Não, assunto. tranquilo. E toda vez que você tiver oportunidade, depois o post da festa também do Dom Pênis, que a gente quer trazer o pessoal de volta pra gente contar como é que foi. Então vou te fazer um Claro, novo eu volto, convite pra gente inclusive, ter um a papo parte legal. 2 eu já escrevi, já Nossa, foi já tá aprovado, aí. já tá em edição. Nossa, vai ser show. A hora que eu Vamos lançar voltar, aqui já tô também. com o livro novo já, Vamos Paulinho. lançar esse livro novo Ó. aqui, então. Vamos pegar um compromisso juntos. Então, eu quero agradecer demais. Que bom que você veio. Foi um papo super bacana. E, gente, terça-feira, mais Doublecast Mogi. Valeu? Vamos fazer um brinde à literatura? Tchim, tchim. Um abraço, gente. Até a próxima terça. Fiquem todos com Deus. Até lá, hein? Tchau, tchau. Tchau.
Mestre, ela mudou. Ela mudou. Experimente Dala, a cerveja dos mestres. Beba com moderação. Hunters Filmes, produtora audiovisual. Clipe. Fashion. Canais no YouTube. Autoral. Casamentos. Coreografias. Seja qual história você queira contar, nós podemos te ajudar. Hunter Filmes 19 99134 0137.